interessante aqui sobre a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo, como é que ela começou essa viagem? Como é que partiu essa viagem, a primeira viagem missionária de Paulo? Como é que ele foi chamado para essa viagem? Então, o que a palavra de Deus diz no livro de Atos, no seu capítulo 13, a partir do versículo 1, que na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Existia naquela época Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, e também tinha Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, veja bem, Herodes Antipas, e Saulo junto com eles. Certa vez quando eles, veja bem aquilo que diz a palavra de Deus, certa vez quando eles estavam adorando o Senhor, e estavam também que jejuando, aqui no seu versículo 2, nós podemos ver que eles estavam orando e jejuando, que na verdade estavam adorando a Deus e jejuando. Mas veja bem que importante a questão da oração, a questão do jejum, a questão da adoração a Deus. Primeiro passo, quando você adora a Deus, quando você está adorando a Deus, quando você jejua, o Espírito Santo, ele responde. Não tem como. Orou, jejuou, Espírito Santo vem a responder. Aqui a palavra de Deus diz que estavam adorando a Deus e estavam jejuando. E o Espírito Santo falou: separem para mim Barnabé e Saulo. E aqui a palavra de Deus diz: a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Veja bem que a importância aqui, eles começaram a adorar e a jejuar, e o Espírito Santo veio e respondeu. O Espírito Santo deu a direção que queria. Eles, nessa viagem missionária, vamos ver aqui um pouco mais para frente na sua Bíblia, você pode, se você estiver nos acompanhando aí no livro de Atos, seu capítulo 13, no versículo 5, lá na frente, a palavra de Deus diz que quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra. Veja bem que eles foram enviados para a primeira viagem missionária. Eles começaram na primeira viagem missionária, e que veio a ser essa missão deles? O que eles vieram fazer nessa viagem missionária? O que é a missão de Paulo? Aqui a missão de ainda, a palavra de Deus diz Saulo, né? Mas tem Paulo ou Saulo, vamos ver. Saulo e Barnabé. O que era a missão deles? Era anunciar a palavra. E amado, vou dizer uma coisa: quando a gente começa a anunciar a palavra de Deus, quando a gente resolve a fazer a missão, quando nós resolvemos a nos entregar conforme a palavra diz, conforme o Espírito Santo chama, o que vem a acontecer? Vai acontecer o seguinte: o inimigo não aceita, o inimigo vem atacar. E aqui a palavra de Deus diz ainda então, no capítulo 13, no seu versículo 9, aqui a palavra diz: então Saulo, também conhecido como Paulo, como eu havia dito, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso. Veja bem que quando um homem de Deus cheio do Espírito Santo vem a pregar a palavra, vem trazer as boas novas, o inimigo não se contenta e vem atrapalhar. Então a história aqui diz que o mágico Elimas, né, que era o mágico, ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. O inimigo não quer de forma nenhuma que as pessoas aceitem a fé cristã, que as pessoas venham se converter e mudar de vida. Conversão quer dizer mudança de hábitos, mudança de caminho, é conversão. Você está indo numa direção e você converte e vai para outra.
Então, quando você decide, ou quando alguém decide a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e único Salvador, resolve se entregar à missão, ou seja, pregar a palavra, levar as boas novas, o inimigo não contente vem atrapalhar. Porém, aqui não só Elimas veio atrapalhar, como lá na frente vocês vão ver uma coisa aqui. O próprio judeu, quem deveria primeiramente escutar as mensagens, as boas novas, porque as mensagens da palavra foram para os judeus. O Antigo Testamento foi direcionado aos judeus. Agora veja bem, vamos lá aqui no seu versículo 32, ainda no capítulo 13. No versículo 32 diz: e nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele, aqui a palavra de Deus diz o seguinte: ele ressuscitou Jesus, como está escrito em Salmo número 2. Você está acompanhando aí a palavra com a sua Bíblia aberta? Então veja lá, Salmo de número 2, aí veja bem, é no versículo 7 que você vai encontrar isso. Está dizendo assim: você é o meu filho, hoje me tornei o seu pai. Vamos lá para o versículo 36. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Veja bem, Davi cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Apodreceu, foi enterrado, morreu, acabou, foi enterrado, apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Aleluia! Podemos dar uma glória a Deus. Aqui está falando de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus não apodreceu na sepultura. Agora, vamos partir aqui para o versículo 43. Agora nós vamos ver uma coisa aqui. Aqui, Barnabé e Paulo estão na missão, estão pregando, estão levando o Evangelho, estão levando as boas novas, a salvação. Por que nós estamos pregando o Evangelho da salvação? Nós vamos pregar aqui o Evangelho da salvação. Vocês vão ver, a gente está sempre pregando aqui, os pastores do Ministério Clamar, Jesus, sempre pregando sobre salvação. E aqui, a palavra de Deus então diz, em Atos, ainda no capítulo 13, e no versículo 42, quando Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Ele estava falando sobre salvação, ele estava falando sobre Jesus, o Salvador, e as pessoas pediram então o quê? Para que eles voltassem no próximo sábado, ou seja, na próxima reunião, para continuarem falando sobre o assunto, ou seja, continuar pregando sobre o assunto. E aqui no versículo 43, depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas, veja que os judeus estavam juntos com os não-judeus, e outras pessoas convertidas ao judaísmo, acompanham Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para continuarem firmes na graça de Deus, ou seja, no favor de Deus. E tinham que continuar firme. Então, o que Saulo? Qual era a missão de Paulo e Barnabé? De levar a palavra e de fazer com que eles continuassem firmes, que o povo continuasse firme, né? Animando o povo. Esse é o papel do pastor, é o papel do bispo, é o papel do obreiro, é o papel do presbítero, do diácono. Nós estamos, até do cooperador que está aqui conosco hoje à noite, nos ouvindo. Vocês estão aqui sentados, estão nos ouvindo. Veja bem, nós temos que animar. Por quê? Vocês vão ver lá na frente, eu vou explicar o porquê. Vamos ver aqui no seu versículo 44 então. No sábado seguinte,
na íntegra dela. Aqui nós estamos vendo uma situação de consolidação. Aqui Paulo e Barnabé estão consolidando esse povo aqui na palavra de Deus, estão consolidando ele nos caminhos de Jesus, nos passos de Jesus. E aqui nós vemos que no sábado seguinte quase todos os moradores da cidade, quase uma cidade inteira, foram o quê? Foram ouvir a palavra do Senhor. Ô Senhor, a palavra do Senhor, levada por Barnabé e por Paulo. Então, vamos imaginar aqui, que o povo está aqui hoje, uma meia dúzia que seja, meia dúzia, mas saia daqui cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, motivadas. A semana que vem, essa igreja aqui está cheia. Por quê? Porque está dentro do coração, ela tem fé, ela recebe, ela é animada e sai daqui animada, sai aqui entendendo a verdade, entendendo o plano de salvação de Deus. Agora vamos ver aqui no seu versículo 45. Olha só o que acontece, hein? Os judeus, olha só. Quando os judeus viram aquela multidão, quando eles viram o templo cheio, aquele local estava entupido, estava cheio, ficaram com muita inveja. Peraí, mas a palavra não tinha vindo para os judeus, mas eles viram a multidão e ficaram o quê? Com muita inveja. Então começaram a dizer ao contrário do que Paulo dizia e os insultaram. Os judeus começaram a insultar Paulo e Barnabé. Veja bem uma coisa. Eu assisti hoje um vídeo no YouTube, onde esse vídeo aparecia o nosso querido pastor Marcos Feliciano no avião, e alguns manifestantes vieram e insultaram ele. Ele fez o quê? Ele ficou quieto. A mansidão, ele ficou completamente quieto, não falou nada. Ficou quieto, sofreu aquela impunidade toda ali, ficou quieto. Agora veja bem, aqui, Paulo e Barnabé, o que eles fizeram? Olha aqui, ó. Mas, como vocês não... aqui, ó. Quando os judeus viram, ficaram cheios de inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e começaram a insultá-los. Porém, Paulo e Barnabé